Olá pessoal, bem-vindos a mais uma web aula. Nós vamos abordar hoje o assunto relativo à modelagem de dados nos níveis conceitual, lógico e físico. Em se tratando de modelo de dados, a sua função é nos permitir realizar um mapeamento das características que existem no ambiente real para um ambiente computacional. Isso no que diz respeito ao armazenamento das informações. Então nós vamos estar captando as características de um ambiente real e tentar colocá-las, traduzi-las para um ambiente computacional. Os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, que são o padrão no mercado hoje, utilizam-se do modelo de dados entidade e relacionamento. Então é dessa forma que nós vamos conseguir mapear as características do ambiente real para um ambiente para esse tipo de banco de dados. E ele pode ser realizado em 3 níveis de abstração. No nível conceitual, que é o nível mais abstrato, onde o principal objetivo é entender como funciona o ambiente onde se está trabalhando. Então aqui nós não estamos preocupados em qual ferramenta de banco de dados nós vamos estar implementando esse ambiente. No nível lógico, já é um ambiente um pouco mais detalhado, né? Um modelo onde a característica técnica está presente. Então, no modelo lógico, nós vamos olhar agora qual ferramenta de banco de dados nós vamos implementar aquela solução e vamos verificar quais mecanismos ela dispõe para que a gente consiga implementar aquelas necessidades que o usuário tem levantadas no modelo a nível conceitual. E por fim, o nível físico já é a parte de implementação propriamente dita do projeto de banco de dados. Então, nesse nível, nós vamos estar gerando o código na linguagem SQL para que posteriormente seja executado na ferramenta de banco de dados e, por fim, termos o nosso projeto devidamente implementado. Aqui um exemplo de um modelo a nível conceitual. Podemos perceber que existe um compositor, né, onde nós estamos guardando o nome dele. Existe música, onde nós estamos guardando o título e a letra da música. E existe uma regra entre compositor e música. Essa regra nos informa que cada compositor ele pode compor várias músicas e cada música ela vai ser composta por um ou mais compositores. Então é dessa forma que nós vamos extrair as regras do ambiente que se está informatizando e vamos declará-las aqui no modelo a nível conceitual. Já no modelo a nível lógico, vocês podem perceber aqui pela figura que ele é um pouco mais detalhado. Então nós temos já várias outras informações técnicas, como tipo de dado, quem é a chave primária, quem é a chave estrangeira, enfim, uma série de mecanismos onde estão sendo implementadas aquelas necessidades levantadas lá no modelo a nível conceitual. E por fim, no nível físico, nós temos a codificação daquele projeto de banco de dados, agora na linguagem SQL, pronto para ser executado numa ferramenta de banco de dados. Então vamos lá. No nível conceitual, a principal finalidade é extrair e verificar como as regras funcionam lá no ambiente do usuário, né? Então nós vamos estar levantando que objetos existem lá, que elementos existem lá e como que esses elementos eles trabalham, eles interagem entre si, né? Então, o objetivo principal é realmente entender de forma precisa como é que funciona o ambiente em que está se informatizando, né? Como é que as informações, como é que os objetos lá, eles interagem entre si, né? Então, nesse nível, nós temos que sanar quaisquer dúvidas a respeito do funcionamento do ambiente do usuário. Por exemplo, uma venda ele pode ser realizada por apenas um cliente?
ou pode ser realizada por 2 clientes? Quais os dados do cliente é relevante? O CPF é importante? O estado civil é importante? O tipo sanguíneo é importante? E até quantas vezes eu posso parcelar uma venda? Em 10, 15 ou 180? Então essas informações têm que ser bem claras e bem precisas para que nós consigamos traduzir isso para um modelo de banco de dados devidamente eficiente que atenda à necessidade do usuário. Então, a nível conceitual, esse modelo ele deve ser independente de qualquer ferramenta de banco de dados. Por quê? Porque o objetivo aqui não é ver como ele vai ser implementado, mas sim o objetivo aqui é verificar como é que funciona o ambiente do usuário, ou seja, onde nós estamos pisando, qual a necessidade que o usuário tem e como nós vamos transferir essa necessidade posteriormente para uma ferramenta de banco de dados. Nesta fase, então, a participação do usuário é imprescindível e direta, por motivo até óbvio. O usuário vai ser a nossa fonte de informação. No modelo nível conceitual, nós temos então as entidades que vão representar os assuntos presentes nesse ambiente: cliente, venda, produto, estoque. E eles estarão sendo representados através de um retângulo. Os atributos são as características que esses assuntos possuem e que são relevantes para o projeto do banco de dados. Então, eu vou estar levantando quais características são importantes para aquele assunto. Nesse caso aqui, nós temos o assunto cliente, que aqui é uma entidade cliente, e nós temos alguns atributos já levantados: número, nome, telefone, endereço. O identificador único refere-se à escolha de alguns atributos que vão identificar unicamente cada elemento daquela entidade. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos a entidade cliente e o identificador único escolhido foi o número do cliente. Isso vai representar o quê? Que o número do cliente jamais vai se repetir para qualquer cliente que eu cadastre nesse banco de dados. Ele vai ser um número único, exclusivo para cada cliente. Esse identificador único ele pode ser um atributo apenas, como nesse exemplo, ou pode ser composto por vários atributos também. Relacionamento é um outro elemento muito importante no modelo conceitual. Por quê? Porque ele vai definir como é que os assuntos interagem entre si. Então, vocês podem ver aqui no pequeno exemplo que nós temos uma entidade categoria e uma entidade filme. E elas têm uma relação entre as duas. Ou seja, cada categoria ela pode caracterizar os filmes. Então o filme é drama, é comédia, é ação. Cada filme, por sua vez, vai ser caracterizado por uma categoria. Então percebam que é uma regra que eu levantei lá no ambiente do usuário. E eu estou transportando esta regra aqui para o modelo conceitual. E na verdade eu estou definindo o quê? Uma dependência da entidade filme para a entidade categoria. Ou seja, eu vou conseguir cadastrar um filme desde que eu identifique qual a categoria dele. Quando nós definimos um relacionamento, nós temos que definir a cardinalidade desse relacionamento. Mas o que é a cardinalidade? A cardinalidade é como cada elemento de uma entidade A se relaciona com os elementos da entidade B. Aqui nós temos um exemplo onde temos uma entidade departamento e uma entidade empregado. Então vocês podem perceber que, por exemplo, o departamento D1 ele se relaciona com o empregado E1 e com o empregado E2.
O departamento D2 se relaciona com o empregado E4. O empregado E3, o E7 e o E8 não se relacionam com departamento nenhum. Então, é dessa forma que os relacionamentos atuam. Com relação a esta cardinalidade, nós temos que definir, então, a cardinalidade mínima, que é o quê? Qual o número mínimo de elementos de uma entidade B que pode se relacionar com cada elemento da entidade A? Então, nós temos aqui, entre parênteses, dois valores. Né? Preste atenção no que está em vermelho, que é a definição da cardinalidade mínima. Isso nos indica o quê? Nós temos uma entidade cliente e uma entidade conta, e um relacionamento entre elas. A cardinalidade mínima desse relacionamento me diz o seguinte: cada cliente ele pode possuir, no mínimo, nenhuma conta. Por isso a cardinalidade mínima é 0. Isso quer dizer, na prática, que eu posso cadastrar um cliente hoje e não associar ele a nenhuma conta corrente. Eu vou associar, sei lá, daqui uma semana, daqui 2 dias. Por outro lado, de conta para cliente, a cardinalidade mínima é 1. Por quê? Porque cada conta deve possuir, no mínimo, por isso cardinalidade mínima, um cliente. Isso quer dizer na prática que, quando eu cadastrar uma conta, essa conta tem que ser associada a, no mínimo, um cliente. Então é dessa forma que nós definimos a cardinalidade mínima para um relacionamento. E a cardinalidade máxima refere-se ao número máximo de elementos de uma entidade B que pode se relacionar com cada um dos elementos da entidade A. A cardinalidade máxima está representada aqui por esses dois números em azul dentro do parênteses. E ela nos indica o quê? Que cada cliente ele pode possuir no máximo N contas, ou seja, várias contas. Cada conta, por sua vez, deve possuir no máximo um cliente. Nesse caso, vocês podem perceber que nós não temos a possibilidade de uma conta conjunta. Pelo menos não da forma como a regra aqui está estabelecida. Ok? Então, isso nos dá alguns tipos, algumas formas de estabelecer os relacionamentos. Um deles é o relacionamento tipo 1 para 1. Nesse tipo de relacionamento, cada elemento da entidade A vai se relacionar com um único elemento na entidade B, conforme nos mostra aqui a interpretação. E ele é implementado da seguinte forma: cada gerente chefia no mínimo uma seção e no máximo uma seção também. Por outro lado, cada seção é chefiada por no mínimo um gerente e também no máximo por um gerente. Então percebam que quando eu estabeleço um relacionamento, é muito importante que eu consiga ler este relacionamento. Por quê? Porque o usuário está presente nesse momento da confecção do modelo a nível conceitual. E ele deve entender o que está sendo feito. Um outro tipo de relacionamento, o mais comum, aliás, é o relacionamento 1 para muitos. Nesse relacionamento, cada elemento de uma entidade se relaciona com vários elementos da outra entidade. E ele é implementado da seguinte forma: cada seção trabalha no mínimo nenhum funcionário e no máximo muitos funcionários. Por outro lado, cada funcionário trabalha em no mínimo uma seção e no máximo também uma seção. Por isso diz que se o relacionamento é 1 para N. E o último tipo de relacionamento é o relacionamento muitos para muitos. Nesse relacionamento, cada elemento da entidade A pode se relacionar com vários elementos da entidade B. E, por sua vez, cada elemento da entidade B pode se relacionar com vários elementos da entidade A. Por isso, muitos para muitos. E ele é representado dessa forma: cada fornecedor
pode fornecer no mínimo nenhum produto e no máximo muitos produtos. Por outro lado, cada produto ele é fornecido por no mínimo um fornecedor e por no máximo muitos fornecedores. Outras observações que sejam importantes devem ser anotadas nesse modelo a nível conceitual, porque novamente nesta fase nós temos que levantar todas as necessidades do usuário para aquele ambiente, né? Então, essas informações podem ser registradas no rodapé do modelo, ou mesmo no item em anexo, ou se estivermos usando alguma ferramenta para modelagem, eventualmente essa ferramenta pode reservar algum campo para registrarmos observações, né? Que observações são essas? Por exemplo, estabelecer um domínio para um determinado atributo. O tipo do sexo, eu só quero M e F. Estado civil, eu só quero casado, solteiro, divorciado, né? De repente o código para o cliente tem que ser obedecido em um determinado formato. Então, essas observações todas devem estar presentes também no modelo a nível conceitual. Então, esse modelo conceitual ele deve ser um documento formal no projeto de informatização do ambiente. Por quê? Porque ele vem garantir, tanto para quem está contratando, para quem está executando o projeto, uma visão bastante precisa do escopo do trabalho e quais regras de negócio permeiam e como é que elas funcionam no ambiente que se está informatizando. No modelo a nível lógico, ele é um modelo então um pouco mais técnico e mais detalhado. Por quê? Porque agora nós vamos estar direcionando aquelas necessidades levantadas no modelo a nível conceitual para como elas vão ser implementadas numa ferramenta de banco de dados. Então, neste levantamento agora, nesse detalhamento do modelo conceitual para o nível lógico, nós vamos considerar as características que o banco de dados possui e eventuais limitações que ele impõe para implementar aquelas necessidades do usuário. Que limitações? Por exemplo, pode ser que eu tenha que cadastrar, digamos que um atributo que é receita numa padaria. Essa receita ela pode ter até 5.000 caracteres. Mas observando agora o meu banco de dados, eu só tenho um tipo de dado que me proporciona até 1.000 caracteres. Então como é que eu vou implementar isso? Eu posso então de repente dividir este atributo, que é a descrição da receita, em 5 atributos, botando 1.000 caracteres em cada um. Então percebam que é dessa forma que existem as limitações nas ferramentas de banco de dados e nós vamos ter que ver como é que nós vamos contornar para atender as necessidades do usuário. Então, as características do nível lógico são detalhes mais técnicos, né? A participação do usuário aqui não é tão forte, tão presente, uma vez que nós já levantamos as necessidades do ambiente lá no modelo conceitual. Este modelo passa a se tornar dependente daquele produto de banco de dados que nós vamos implementá-lo, né? E todos os objetos que vão estar presentes no SGBD devem estar presentes aqui no modelo a nível lógico. Então, que elementos, que objetos nós temos no modelo a nível lógico? Nós vamos ter tabelas e colunas. Então, o que era entidade e atributo lá no nível conceitual passa a se chamar agora tabela e coluna, né? Então nós podemos perceber aqui que tem uma tabela empregado e uma coluna código do empregado e nome do empregado, né? No modelo a nível lógico nós temos um outro mecanismo que se chama chave primária, que é o quê? É o mecanismo que vai implementar o identificador único lá do modelo conceitual. Então a chave primária é que vai me garantir no banco de dados que aquele atributo, aquela característica, jamais vai ter o seu valor repetido. Ele é normalmente descrito ou apontado como
um símbolo de sustenido, né? Aqui está com uma chavezinha, vocês podem perceber aqui. Ó. Então, o código do empregado é a coluna que jamais vai poder ter seus valores repetidos, que ela vai identificar o código do empregado. A ferramenta que eu usei aqui para criar esse modelinho gráfico, que ele fica mais bonitinho, usou uma chavezinha, mas normalmente usa-se um símbolo sustenido. A chave estrangeira é o objeto que vai representar os relacionamentos do modelo conceitual. Então, a chave estrangeira é quem vai me garantir aquela dependência entre as entidades, agora tabelas. Então, nesse caso aqui, nós temos uma tabela empregado e uma tabela departamento, e uma chave estrangeira entre as duas. Percebam que aqui na tabela empregado nós temos a FK de Foreign Key entre empregado e departamento. Isto quer dizer que, quando eu preencher o código do departamento para um empregado, o banco de dados vai lá na tabela departamento verificar se aquele é um departamento válido. E aí sim permite que eu cadastre o departamento. Então, dessa forma, a chave estrangeira me garante a integridade das informações entre as tabelas. Ou seja, eu jamais vou poder alocar um empregado num departamento que não exista cadastrado na tabela de departamentos. Então, o modelo a nível lógico, ele vai representar todos os objetos que vão ser implementados no banco de dados para que nós tenhamos as necessidades levantadas lá no modelo conceitual atendidas. Dessa forma, garantindo ao usuário final que as suas necessidades do ambiente de trabalho dele vão estar sendo contempladas. E o modelo a nível físico? Bem, o modelo a nível físico nada mais é do que o código da linguagem SQL que vai implementar aqueles objetos identificados lá no modelo a nível lógico. Então, nós vamos agora pegar aquele modelo a nível lógico e realmente traduzi-lo para a linguagem computacional do banco de dados, que é a linguagem SQL. Então, a finalidade dele é realmente promover a implantação do modelo de dados na ferramenta de banco, disponibilizando dessa forma o projeto do banco para uso, né? Então, codifica-se uma série de comandos da linguagem SQL e agrupa-se esses comandos todos num arquivo. Esse arquivo é chamado script, né? Então, uma vez executando os dados que estão dentro desse arquivo numa ferramenta de banco de dados, nós vamos estar implementando aquele projeto de banco de dados. Então, para concluir, pessoal, o modelo de dados é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque nós conseguimos levantar as necessidades lá a nível de ambiente do usuário até implementá-las efetivamente numa ferramenta de banco de dados. Então, nós temos uma certa garantia de que as necessidades do usuário vão estar sendo todas contempladas lá no nosso projeto de banco de dados. De forma resumida, então, um modelo de dados entidade de relacionamento, ele pode ser desenvolvido em 3 níveis de abstração. No conceitual, onde nós vamos estar entendendo como é que funciona o ambiente do usuário. No modelo a nível lógico, onde nós vamos estar detalhando tecnicamente como que essas necessidades vão estar sendo implementadas numa ferramenta de banco de dados. E o nível físico, que é a codificação da linguagem SQL para que possa ser implementado esse projeto de banco de dados numa ferramenta computacional para o sistema gerenciador de banco de dados. Ok, pessoal? Essa foi a nossa web aula, então, a respeito de modelagem de dados. Muito obrigado.